cada um, graça sobre graça, os dons, algo que está no coração dele. E outra é, eu quero brincar um pouquinho, né? Vocês não sabem, mas meu sogro está aqui do meu lado. Não parece não, mas é o meu sogro. Tem cuidado de nós até agora. Outra coisa, amados, a palavra que veio ao meu coração é que tudo é vosso, tudo é vosso, tudo é nosso. A gente não consegue ver a grandeza disso, mas tudo é nosso. Nós de Cristo, Cristo de Deus. É o que Paulo escreveu, o que Paulo disse, e Deus tem derramado isso em nós, em nosso coração. Pai querido, nós queremos receber tudo que está no teu coração, tudo que tu tens feito, tudo que tu farás. Temos orado pelo Lauro, temos derramado o nosso coração diante de ti, temos visto as tuas maravilhas e hoje nós estamos contemplando o milagre do Senhor. Estamos contemplando aquilo que tu és capaz de fazer. Queremos pedir, Pai, continue a operar isso em nosso coração. Fazer não que seja só nele, mas que seja em nós, que haja um reavivar em nós, Senhor. E sei que tu queres fazer isso. Faça isso em nome de Jesus. Primeiro, quero dar graças ao Senhor. Saudade demais de estar aqui. Tem como expressar a minha alegria, eu tenho que segurar até para não chorar. Mas é um choro de alegria, tá? Saudade de abraçar cada um dos irmãos. Meu desejo aqui era abraçar vocês. Vocês me conhecem há muitos anos, sabe que é verdadeiro isso que eu digo. Eu quero, antes de falar da palavra, que eu gostaria muito de gastar meu tempo com a palavra aqui, de tudo que Deus me falou nesse período, que Deus ministrou. Mas antes eu quero dar um breve testemunho. E depois eu quero pedir a Sara que fala do ponto de vista médico e também do ponto de vista de uma irmã que me acompanhou, nos acompanhou o tempo todo ali com choro, lágrimas e com alegria também na saída. Mas antes, eu sei que alguns visitantes não conhecem, eu queria que a minha esposa ficasse de pé. Por favor. Olha para lá, amor. Nós temos visitantes que não sabem, os irmãos já te conhecem muito bem, sabem do seu testemunho, mas eu quero honrar o Senhor e honrar a minha esposa. Eu estou mais apaixonado pelo Senhor e por ela, cada vez mais, porque toda a batalha que eu vou colocar aqui, ela esteve simplesmente do meu lado em todo tempo. Literalmente, 24 horas por dia, em situações difíceis e muito difíceis. Mas ela esteve comigo o tempo todo, eu não posso deixar de honrá-la e dizer do meu amor por ela, que só aumenta cada dia. Além disso, não somente no hospital, mas em casa, também passamos todo o tempo, o horário de remédio, de alimentação e tudo mais. Amém, é isso mesmo, pode falar amém, você está certinha. Eu concordo com você. Pode deixar, ela está falando amém, pode deixar, sai não. Amém? Então, obrigado, viu?
Vocês sabem que eu faço sempre umas brincadeirinhas, mas hoje eu acho que eu não estou nem conseguindo brincar. O coração está disparado. Já fui ao banheiro ali, porque fica um pouco, né? Parece que é a primeira vez que eu vou compartilhar, mas eu tenho que me sentir em casa. Não é verdade, irmãos? Então vai ao breve testemunho aqui. Um resumo do resumo do resumo. Já venho há 2 anos com alguns desafios da saúde. Vocês sabem que 2023 foram 3 cirurgias. Quando estava recuperando de uma, tinha mais outra. Recuperando de outra, mais outra. Falei até que eu vou ter que aprender a dirigir de novo, porque não consigo nem dirigir, né? Início de 2024, veio a situação do linfoma. Então, em agosto de 2023, recebi uma palavra de Deus, que Deus estava mexendo com a minha estrutura. A palavra era de um posicionamento e iria servir de testemunho para a obra que Deus me chamou. Uma pessoa que nunca me viu, nunca me conheceu, no Empreendedores do Reino, no 3º dia ou 2º dia, ela procurou e disse assim: eu estou com uma palavra para você. Fiquei muito sem graça em te procurar, mas eu fui até um irmão, ele disse para eu vir direto a você. E ela escreveu no meu caderno, quando eu estava com muitas dores no braço, que era o problema da cervical. Ela diz assim: Deus não está falando de cura, mas de mexer nas suas estruturas. E aquilo nós anotamos, gravamos, e as coisas vieram acontecendo. Então, de lá para cá, um turbilhão de coisas veio acontecendo. Já havia recebido um diagnóstico de câncer de próstata. Em setembro, a hérnia cervical estava comprimindo meu braço direito. E foi caso de cirurgia, como eu falei, das 3 cirurgias, né? Depois, em fevereiro, apareceu um bendito. Eu falo bendito porque foi daí que apareceu o linfoma, uma bendita dengue, uma dengue mais grave, e me levou para o hospital. E lá a Sara vai poder dizer depois, agora a doutora Sara vai dizer depois, como é que foi essa história. Eu fiquei 40 dias no hospital com risco de morte algumas vezes, e no final de março saí com 2 diagnósticos, linfoma e lúpus. Comecei os 2 tratamentos, quimioterapia, imunossupressor, nome difícil de falar aqui. Vocês podem botar o nome no filho de vocês, que tem alguém grávida aí, que pode ser um nome diferenciado, né? Imunossupressor. E, segundo a médica, não havia tratamento ainda não tinha tratado ainda alguém com essas 2 enfermidades. Os 2 diagnósticos eram incomuns para a minha idade e também para o sexo masculino. O lúpus, normalmente, segundo a médica, não dá em homem, e muito menos de 60 anos. Pronto, já revelei a minha idade, né? Vocês queriam saber? Tenho mais de 60. Passei por uma sequência de 12 sessões de quimioterapia, consideradas fortes em relação aos sintomas e reações. Eram para ser 6 meses, mas deu quase 8 meses, porque eu tive que falhar algumas, que eram de 15 em 15 dias, porque o corpo não aguentou. As taxas foram baixas e eu tive que ficar em casa de repouso. Terminando o isolamento de após 30 dias, fui liberado para estar aqui com vocês. Eu estive aqui de máscara e tudo, com riscos, né? Aí peguei Covid, volto para o hospital. Tudo, louvado seja o Senhor por tudo isso. Agora eu estou aqui para louvar o Senhor e dizer dos grandes feitos. O que aprendi nesse tempo foi confiar, descansar. Descobri que andar é muito bom, caminhar é muito bom. Eu fiquei meses sem saber o que é caminhar. Quando eu andava ali, com a ajuda de alguém no corredor do hospital, eu dizia: como que andar é bom, gente? Eu chorava de alegria. Andar é bom, caminhar é bom, gente. Comer é bom. Eu fiquei alguns dias sem comer. Descobri que comer é bom. E já leu aqui o Salmo 150, né? Louvar o Senhor pelos seus grandes feitos. Esse é um resumo. Eu quero pedir a Sara que venha aqui falar da parte dela. Depois eu quero falar um pouco da palavra com vocês. Eu fui rápido no meu resumo, né? Tá bom, né? Deu para entender, né? Senão eu choro aqui.
Boa noite, irmãos. Tentei resumir de forma simples para todo mundo entender. No dia 11 de fevereiro desse ano, iniciamos uma longa batalha. Estávamos no retiro de carnaval e lembro que Jana me ligou dizendo que Lauro precisava internar por complicações da dengue. Pedi para me enviar os exames e quando vi, no fundo sabia que a gravidade era maior, porque o corpo dele estava cheio de linfonodo aumentado. Naquele dia, na reunião do retiro, tivemos um tempo com o Vince para explicar a situação. Choramos juntos, pedindo ao Senhor pela vida do Lauro. Alguns dias de internação se passaram e não víamos nenhuma melhora do quadro clínico, apenas piora. Ele evoluiu com congestão pulmonar, água no pulmão e pneumonia. Além disso, os linfonodos no pescoço também cresciam muito, o que inicialmente os médicos achavam ser secundário às infecções, que a gente chama de reacional. Por conta do cansaço e falta de ar causado pela água nos pulmões, ele foi para a UTI. Até então era um tratamento simples e fiquei tranquila, sabendo que em breve ele estaria no quarto. Mas mesmo com todo o tratamento, ele só piorava. Muita fraqueza, perda de peso, febre alta, apesar de antibióticos fortes, além da piora dos exames. Anemia, função dos rins em piora, queda de plaquetas. Irmãos, é difícil explicar com tanta clareza os fatos em ordem cronológica. Foi um caso desafiador. Eram muitos sintomas que confundiam nossa cabeça. Nada encaixava 100% no caso. Nesse momento, tínhamos muitos médicos envolvidos. Infectologista, hematologista, reumatologista, nefrologista. A pesquisa foi extensa. Durante a internação, foi feita biópsia nos rins, uma biópsia do linfonodo do pescoço e também começamos a pesquisar causas reumatológicas, como lúpus. Alguns exames de sangue deram positivos para lúpus. Em relação à biópsia do rim, o resultado veio normal, o que nos surpreendeu muito, porque os exames de sangue e o tratamento que ele recebeu indicava ser o que a gente chama de nefrite lúpica, uma complicação renal por conta do lúpus, mas a biópsia era para mostrar e não mostrou. E por fim, a biópsia do linfonodo do pescoço veio com resultado parcial e a gente precisava aguardar a imunohistoquímica, que é uma biópsia mais detalhada. Era final de fevereiro, o Lauro já estava no quarto, mas ele apenas piorava a cada dia. Exames alterados, febre, muito cansaço. Ele começou a ficar muito sonolento, desacordado. O rim muito alterado, perto de fazer hemodiálise. E nós não sabíamos o que ele tinha, apesar de todos os esforços médicos. Então, chegou o dia mais difícil da internação. Segunda-feira, dia 26 de fevereiro. Pela manhã, eu estava conversando no WhatsApp com a médica, até que ela me liga. Sara, saíram alguns exames e tudo indica ser um tipo agressivo de linfoma. Nós não temos tratamento. A expectativa de vida é muito baixa, poucos meses. Ela me deu 6 meses. Ele estava muito sonolento no dia e se continuar assim, eu vou levar ele para a UTI. E nós tínhamos uma certeza, o caso era grave e nesse momento eu sabia que o risco de morte era iminente. Eu liguei para o Anderson e falei, pode ser que o Senhor queira levar o Lauro hoje, ninguém sabe, o que a gente vai fazer? Me perdoem, irmãos, porque muita gente me ligou esse dia, eu não consegui atender ninguém. E a Giana não sabia ainda, a gente estava tentando poupá-la. Então, depois de conseguir parar de chorar, eu mandei um áudio para a igreja dizendo, irmãos, vamos levantar um clamor. Também pedi ao Vince para ir para o hospital e no intervalo dele ser reavaliado para ir para a UTI. A Giana, o André, Elise e o Vince dobraram o joelho no quarto do hospital. E o Lauro, de repente, ficou acordado e lúcido.
Então o médico desistiu de levar ele para UTI. E no mesmo dia 26, eu mandei um novo áudio para a igreja, falando que a nossa oração tinha sido respondida. E até meio de março, foram muitos altos e baixos. Uma anemia que não melhorava, ele precisava de hemotransfusão, o risco de hemodiálise ainda existia, febre em alguns momentos. E eu quero lembrar a igreja que nesses momentos que o risco era grande, nós orávamos por detalhes específicos e o Senhor nos respondia no outro dia. Repetiram um exame que indicava suspeita daquele tipo agressivo de linfoma, que não tinha tratamento, e o resultado foi negativo, para a honra e glória do Senhor. A partir da última quinzena de março, com as orações diárias dos irmãos, ele foi reagindo. O diagnóstico de lúpus foi confirmado e iniciaram um tratamento, mas ainda não podíamos descartar algo maligno, porque não era comum uma doença reumatológica num homem na idade do Lauro, e o quadro clínico não batia totalmente. Resumindo, nada batia. Então a gente ainda precisava aguardar a imunistoquímica, que é a biópsia mais detalhada. E o dia mais esperado chegou, dia 22 de março. Com a melhora parcial do Lauro, os médicos entenderam que seria possível uma alta e manter o tratamento em casa, após 40 dias e 40 noites de internação. Louvado seja o Senhor. Tudo caminhava até que 4 dias depois, no dia 26 de março, no dia do aniversário do Lauro, a médica me liga. Sara, a imunistoquímica saiu, foi confirmado linfoma de Hodgkin. Seriam mais de 6 meses longos de quimioterapia, com todos os riscos que esse tratamento apresenta, e um paciente que já estava muito debilitado depois de uma internação prolongada. Esperei para não contar no dia do aniversário, e todo o resto da história os irmãos já sabem. Mais de 6 meses de quimioterapia vencidos, sem nenhuma complicação, sem nenhuma internação, para a honra e glória do Senhor, exceto no dia da ordenação do Cauado, mas o Senhor tem seus mistérios. Lembrei de Lamentações 3 hoje, quando eu estava escrevendo isso. Quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Detalhe importante aqui é que primeiro dia da internação, Deus falou ao meu coração que essa enfermidade não era minha nem era para mim, mas era em relação à igreja. E isso foi confirmado, talvez por 5, 6 pessoas posteriormente. Isso foi algo que nos tranquilizou muito e nós falamos, não vamos murmurar por nada. Então as notícias eram cada vez piores e a gente dava glória a Deus, graças ao Senhor. A outra coisa é que, mais ou menos com 30 dias, Jana lembra bem o tempo, o Senhor falou também ao nosso coração que eu só sairia com 40 dias. E no 41º dia de manhã, né? Foram 40 dias e 40 noites no hospital. No 41º dia, Deus providenciou alguém que comprou uma medicação, que para eu sair precisava daquela medicação. Eu não sei quem é até hoje. A medicação não era tão baratinha, né? E eu pude sair cumprindo toda a palavra de Deus. Não é coincidência. É a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar então um pouco a palavra, mas eu queria que a minha esposa orasse por mim. Pode ser? Está muito linda ela. Amém. Obrigada, Senhor, porque teus são os caminhos, porque tua é a providência, porque tu é a vida e tu é a glória, Senhor. Seja o Senhor engrandecido nessa noite, seja o Senhor exaltado nessa noite, porque o Senhor tem manifestado os teus feitos. Dá ao Lauro agora, Senhor, clareza nas palavras,
que saia da boca dele todo o maná que o Senhor tem alimentado ele, que tem vindo do Senhor dos céus. E nós temos experimentado, Senhor, da sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Te damos graças, Senhor, que essa seja uma noite que o seu nome, acima de todas as coisas, seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado muito a Sara também, que chorou, igual uma filha mesmo. Ela tem ela como filha, e o Anderson ganhando meu coração de filho. Cadê o Anderson? Sumiu. Ah, tá ali. E a igreja, meus filhos, né? Elise, presente, teve um dia que pediu ao hospital para dormir lá do meu lado. Muito carinho dos meus filhos, não tem como expressar isso. E a igreja, a oração, suprimento financeiro, de amor, de suporte em todas as áreas. A igreja é um corpo, é lindo demais, gente. Eu não quero mais citar nome, que eu vou acabar errando aqui. Vou acabar deixando alguém para trás. Mas a igreja, de um modo geral, todo suporte em tudo, os irmãos me deram e eu sou muito grato. Quero cantar um cântico antes de começar a palavra. Pode ser agora? Amém. Aleluia. Tu és tão lindo, Senhor. És tão amável, Senhor. Preste atenção bem na letra, amados. És incomparável, Senhor. Podemos ficar de pé, se puder. Jesus. Tu és o mestre, Senhor. Tu és o próprio amor. Eu te seguirei, meu Senhor. Jesus. Senhor, desejos e sonhos, Senhor.
sentar. É claro que... Oi, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou meio congestionado aqui, não estou ouvindo bem, não. Vocês estão me ouvindo bem? Estou me sentindo igual o Roberto Carlos aqui agora, gente. Ó. Quando eu brinco assim, alguém fala assim, o Lauro voltou. Ai, ai. Esse cântico, acho que vocês sabem que é do irmão que reúne conosco, o Rômulo. Fico muito edificado com esse cântico. E está dentro do que eu quero compartilhar com vocês. Porque durante o período que nós estávamos lá, que Deus foi ministrando no nosso coração, nós não orávamos por nós, pela nossa situação. Eu fiquei orando incessantemente pela vida da igreja. E Deus me levou a orar por 5 nomes, aproximadamente, que eu orava dia, de noite, madrugada, que a hora que eu não sabia que hora que era. Mas a hora que eu tinha alguma lucidez, despertava, eu estava orando pela vida da igreja, pela vida de cada um dos irmãos, pelo corpo de Cristo, na terra, não somente, pelo nosso grupo. E o Senhor ia ministrando muitas coisas. E uma delas, eu quero compartilhar aqui, porque eu acho que eu teria aqui algumas horas para falar um pouco de alguns textos. Os irmãos que reúnem na minha casa puderam ouvir algumas coisas sequenciais, mas talvez seria muitas coisas. Então nós vamos falar em pedacinho, pedacinho, na medida que Deus nos autorizar aqui a falar. Desejei muito estar aqui hoje para repartir a palavra. Lembrei que Jesus falou que desejou muito comer a Páscoa com os discípulos, né? Que fala que ele estava até ansioso, mas uma ansiedade boa, né? E eu também fiquei ansioso por esse dia de hoje. Uma das coisas é que a respeito do evangelho genuíno, o evangelho simples, o evangelho anunciado por João Batista, que veio preparar o caminho, e depois anunciado por Jesus e pelos apóstolos. Mas o evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento. E talvez tenhamos ouvido muito pouco a respeito do evangelho de renúncia, de arrependimento, de confissão de pecado. Foi esse evangelho que eu ouvi há quase 40 anos atrás. Esse evangelho de perder tudo para ganhar o reino de Deus. E eu digo assim, tenho experimentado e quero experimentar muito mais de tudo isso. Em Mateus capítulo 3, eu estou lendo pela NA, não sei se vai ser projetado, a partir do versículo 1, vai dizer assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam um fruto digno de arrependimento, e não pense que pode dizer uns aos outros: temo por pai Abraão,
Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O evangelho que eu tenho crido, recebido e andado, é um evangelho de muita renúncia, como nós cantamos esse cântico. Quando nós falamos até, eu vou ler mais alguns textos, quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus, em qualquer Bíblia, você pode abrir e vai ler. A conversão, ela é a Cristo. E ela não é a favor do homem, é para Cristo. Não é visando o homem, mas é Cristo, a glória do Senhor. O Evangelho, ele vem a nós, mas diz respeito a Cristo. E ele é muito sério. O Evangelho, para ser vivido, ele não tem como, se não houver da nossa parte a renúncia, a confissão. Se nós não tivermos ele como o primeiro na nossa vida, se ele não for genuíno, primeiro, ele tem que tomar a nossa vida. E o que é o evangelho simples? Se nós abrirmos em Lucas 3, vou ler a partir do 10, porque ele repete a mesma coisa de Mateus. Diz assim: então as multidões, depois de ouvir aquilo que eu acabei de ler aqui, que repete no Evangelho de Lucas, o que é que devemos fazer? Talvez se eu falasse aqui agora, alguém poderia se levantar, tá bem, Laura, eu creio nesse Evangelho, o que eu devo fazer? Aí ele respondeu, João respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram a ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobre mais do que estipulado. Esses publicanos aqui eram os que cobravam impostos. E também os soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhe disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contente-se com o salário de vocês, que recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos o seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, o ungido, enviado por Deus, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água. Aí repete, né? Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar suas correias e sua sandália. Aí ele vai repetir as mesmas coisas. E o 18, ele diz, assim como muitas outras palavras, outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Irmãos, eu fico até pensando a meu respeito, como um testemunho e uma palavra de Deus para vocês. Para mim, o meu livre-arbítrio terminou quando eu disse sim para o Senhor. Eu não tenho mais vontade própria. Eu tenho a vontade dele sobre a minha vida. Eu não tenho mais escolha. Eu me fiz escravo dele. Ele não escraviza ninguém. Ele liberta da escravidão. Mas eu voluntariamente me coloco como escravo do Senhor para realizar a tua vontade. Porque eu decidi não viver para mim mesmo por causa do evangelho dele. Para viver a vontade dele. E a vontade dele deve ser e é soberana sobre nós. E esses homens que morreram, crendo no Evangelho, morreram porque viram algo, porque creram em algo muito sólido. Eu fico imaginando o tamanho daqueles leões, destroçando os nossos irmãos, e eles não negando a fé. O que eles viram, o que eles creram, é algo que queremos experimentar. Eu quero experimentar. Será que uma enfermidade,
uma ofensa, eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente, um desprezo. E nós muitas vezes estamos desanimados, abatidos, estamos quase que na lona, igual com um boxeador que leva um nocaute e vai à lona, às vezes por causa de uma falta de uma coisa tão pequena, porque ainda não aprendemos a lidar com algo tão tremendo que o Senhor nos dá. João diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele, se referia a quem? A Jesus, que vos batizará com Espírito e com fogo. O Espírito Santo que está em nós, e a palavra vai dizer lá em João 15, que ele estará conosco, aos que creem, para sempre, virá falar, morar para sempre. Ainda não aprendemos a lidar com isso. Por quê? Porque temos recebido uma herança religiosa de tal modo de que o reino de Deus é uma troca e de que tem favor no reino de Deus por nosso benefício. Mas o alvo não somos nós, irmãos. O alvo é glorificar o nome dele, é viver inteiramente para ele. Nós não temos privilégio, mas temos a salvação eterna, mas temos a alegria no Espírito, temos esperança, temos convicção de uma vida eterna na presença de Deus, de todo gozo e alegria. Temos paz em meio a muita tribulação, temos alegria em meio à falta, temos segurança quando tudo está fora do nosso controle, temos segurança, porque Ele habita em nós, Ele fala conosco, Ele fala através de nós, Ele está transformando a nossa vida dia a dia e usando as circunstâncias para alcançar o nosso coração, para que seja todo dele. Que alegria! E nós louvávamos a Deus. Hoje eu falava com a Sara lá em casa. Cada situação difícil que aparece, eu louvo a Deus, porque é mais um caminho para eu ir aos pés do Senhor, experimentar dele, da pessoa dele, não só do poder dele, mas da pessoa dele. Foi assim que Deus fez com o próprio Filho. Deus teve o prazer de moê-lo, e será assim conosco. Nós temos que viver a semelhança do nosso Senhor. A semelhança, espelhamos nele. E irmãos que espelham nele, também podemos nos espelhar assim, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quantos testemunhos aqui, eu poderia citar nome, mas eu posso esquecer, eu estou preocupado em citar nomes. Mas tem pessoas aqui que eu digo assim: você não precisa pregar para mim, eu olho para a tua vida, eu vejo Cristo ministrando a minha vida, meu coração. Em meio a tanta tribulação, você persevera. Em meio a tanta dificuldade, você declara seu amor pelo Senhor, não somente com a boca, mas com atitudes. Em meio a situações que teoricamente iríamos desesperar, você está tranquila ou tranquilo. Eu quero essa vida para mim. Eu não quero brincar de religião nem de cristão, mas eu quero me entregar diariamente para o Senhor. Tenho vivido situações difíceis? Tenho. Mas eu tenho encontrado o meu Senhor e a minha segurança nele. E se eu posso dizer as palavras que eu tenho visto na Bíblia como real, verdadeiras, como de poder. São palavras de poder. São palavras que se cumprem. Mas primeiro, eu quero entender isso na minha vida, antes de testemunhar para vocês. Para que quando eu testemunhar, eu testemunhe acompanhado de uma verdade, de uma ação. Porque há uma lógica humana que diz assim: eu criei no Senhor, fui batizado. Bom, agora tudo vai melhorar na minha vida. Eu quero quebrar essa lógica pela palavra, dizendo assim: é o contrário. Agora que você foi batizado,
Você crê no Senhor e foi batizado, você está na contramão do mundo. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você era desonesto, agora você é honesto. E você vai ser chamado de bobo, de idiota, de bobão. Uma mentirinha não tem problema, uma situação aqui não tem problema. Mas o Senhor olha para a nossa vida em todo o tempo. Ele conhece o nosso coração. E o inimigo também conhece o nosso coração. Ele sabe onde lançar a sua seta, para ter com a ideia de nos derrubar. Por isso que nossa comunhão com Deus, comunhão com a palavra, ela tem que ser diária e de preferência muitas vezes durante o dia. E a nossa vigilância ao que Deus quer nos ministrar, ela deve ser constante. Porque as experiências que podemos ter com o Senhor, elas são maravilhosas. São choros que nos levam a conhecer a glória do Pai, vinda pelo Filho. Irmãos, quem somos nós para conhecer a glória de um Deus vivo? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu era? Para Ele me chamar, me perdoar, lavar os meus pecados, morrer por mim, por você, e depois pegar e colocar o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, que é o que conhece o maior profundo do interior de Deus e nos dá como um selo de um compromisso conosco. Deus tem compromisso conosco. E nós, às vezes, por um papel de bala, nem pela bala, estamos negligenciando o compromisso com Deus. Às vezes um irmão na igreja nos trata mal, porque nós estamos todos em processo de restauração e construção. Nós estamos em processo de transformação, então nós ainda temos erros do passado ainda, todos nós, sem exceção. Um irmão nos trata mal, nos ignora, nos responde mal, ou nos dá até prejuízo, nós largamos a igreja, largamos o Senhor, vamos embora. Um irmão fez isso. Como se nós nunca fôssemos errar. Porque falta a base do Evangelho. Qual é a base do Evangelho? Eu vou imitar meu Senhor Jesus Cristo, que Ele foi ofendido, foi cuspido, apedrejado, chicoteado e crucificado injustamente, até por aqueles que fizeram isso com Ele. E nós? Qual o tamanho da nossa disposição, da nossa fé? Eu quero isso, eu quero imitar o meu Senhor, eu quero pagar o mal com bem, eu quero quando meu irmão tiver com dificuldade, eu quero ser o canal do Senhor para a vida dele, para que ele possa consertar o seu caminhar. Eu quero ser instrumento de justiça e não permitir que a injustiça domine o meu coração e cegue meus olhos e tape meus ouvidos para aquilo que Deus quer fazer. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho de viver 100% a vida do Senhor para o reino de Deus e não outra coisa. E assim, eu não estou seguindo aqui não, nem vou seguir. E assim, quanto mais você obedece o Senhor em pequenas coisas, em pequenas pedrinhas que são colocadas na sua frente, e você vai vencendo aquelas pedrinhas, a obediência, na medida que você vai obedecendo, você vai se tornando cheio do Espírito Santo. E quando você vai se tornando cheio do Espírito Santo, o que flui de você são o fruto do Espírito e não outra coisa. Porque é disso que você e eu estamos se enchendo. Nós estamos nos enchendo em obedecer ao Senhor todos os dias, o dia todo. O que vai sair de nós é daquilo que nós estamos cheios, a palavra diz. Daquilo que está cheio o seu coração é que a boca fala. Seu coração, o contrário também é verdadeiro. Se seu coração estiver cheio de murmuração e reclamação da igreja, dos irmãos, de Deus, do trabalho, do teu chefe, do motorista do Uber, do ônibus, da chuva, do sol, de estar nublado, quem está com o coração murmura por tudo, porque está chovendo, porque faz sol, porque está calor, porque está frio, porque eu queria a praia, agora não posso.
porque eu queria fazer uma viagem e não posso. Vai reclamar de tudo, também é verdadeiro. Se isso tomar o teu coração, o que vai sair da tua boca? O que vai fluir da tua vida? Obra da carne. Irmãos, a palavra nos adverte que não é brincadeira. Eu, lendo alguns textos, são 14, 15, 16, 17 lá, diz que se nós guardarmos a palavra de Deus, se nós permanecemos dele, a palavra dele estiver em nós, a palavra nos garante que ele virá, ele e o Pai virá e fará morada em nós para sempre. E diz que o inimigo não nos toca. Essa enfermidade não foi obra do inimigo. O Senhor permitiu para falar comigo e com vocês, com a igreja. Porque essa repercussão foi fora do estado, não foi só aqui. Outros irmãos de outra cidade, de outro estado, começaram o ciclo de oração que não parou até hoje. E Deus, não foi por minha causa, foi porque Deus tocou do coração deles e eles viram que isso era de Deus. E deram sequência e dão sequência até hoje. Não quero ter a prepotência de achar que é por minha causa, mas é por causa do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas tudo é por Deus. Nós somos dele. E se nós confiarmos nele e descansarmos nele, nós vamos experimentar dele. Não somente do poder dele, mas dele. É isso que eu quero. Experimentar dele. Quem habita em você? Cristo, Espírito, através do Espírito Santo. Deixa que ele se manifeste em todo momento, em toda circunstância, onde você estiver. Se você for lá para o Japão e lá ninguém te conhece, o Senhor sabe que Ele te conhece. Continua com o seu testemunho. O seu testemunho tem que ser de vida e com palavra. Você vive o que fala e fala o que você vive. Sabe uma das coisas que a palavra fala que Jesus dizia para ter cuidado? Cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe o que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Que cuidado que é esse? Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que deixar tudo aquilo. O evangelho simples, genuíno de Jesus é: eu deixo tudo agora. Não é amanhã não, eu deixo tudo agora. Você que está ouvindo essa palavra, deixa agora tudo aquilo que Deus não aprova. Esse é o evangelho genuíno. O que eu fazia de errado eu não quero mais fazer. E o que eu não fazia de certo, no bom sentido, não da palavra certo e errado, eu digo, o que eu não fazia da vontade de Deus, vou tirar a palavra certo e errado. O que eu fazia que não era a vontade de Deus, eu deixo agora. Mas agora eu quero fazer a partir de agora, não é amanhã, daqui meia hora não. Eu quero voltar a fazer a vontade do Senhor agora. Não por troca, não por negociar, que Deus não é negociante. Deus detesta negociar, Ele é doador. Ele dá de si mesmo. E o amor é isso, é dar de si mesmo. Ele é amor, Ele dá de si mesmo. É por amor a Ele. Para cumprir o que Ele nos pede na palavra. Fugir de toda e qualquer aparência do mal, de toda impureza, mas andar com singeleza de coração, com simplicidade, devidas a Cristo. Simples assim. Se você não sabe muito a Bíblia, não tem importância. O Senhor vai te revelar a palavra na medida em que você tomar posições claras para Deus, em nome de Jesus, ouvindo o Espírito Santo, desejando o Espírito Santo, desejando a transformação. Não é mudança. Mudança é pegar daqui e botar aqui. É uma transformação. Se eu pudesse mudar meu nome, eu mudaria meu nome. Eu não quero ser o mesmo de antes, eu quero ser um homem transformado pelo Senhor, pela palavra, pelo poder da palavra. Para que vejam em mim Cristo, e não uma religião, e não um bom samaritano, um bom homem, homem que usa das éticas. Não quero apenas que seja uma ética, não. Tem algo no que você faz, no que você vive, que é diferente. Esse algo diferente é Cristo, a vida de Cristo. É desafio falar sobre isso, porque eu já sou provado nisso, no que eu estou falando. Eu sou provado.
e sei que serei provado. E eu tenho que dobrar meu joelhinho, abaixar minha bola e dizer: Senhor, me sustenta, porque eu não posso testemunhar se o seu Espírito não operar em mim. E sejamos nós sua testemunha. O que é uma testemunha? Que viu, que experimentou. Em Atos 1:8 diz que sereis minhas testemunhas. Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Ser testemunha. Nós somos testemunha dele, dos feitos dele, para a glória dele. Veja bem, ele me tornou, pelos feitos em mim, ele me tornou testemunho dele, testemunha dele, porque ele fez em mim. Eu não estou testemunhando apenas com os lábios, com a fala, mas dos feitos dele em mim, no meu interior, antes do meu exterior. Se você tratava mal a sua esposa, ou para os casados, ame a sua esposa, porque a palavra diz amar a esposa. Se você tinha dificuldade com seus pais, seu filho, seu cunhado, seja o que for, até cunhado, viu, gente? Está na lista aí, viu? Ame, porque amar é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Deseja o fruto do Espírito, nem são os frutos, é o fruto que tem amor, perseverança, tem uma lista ali que é um fruto. E outra coisa, o discípulo que entende essas coisas, vou até desligar aqui que eu já saí todinho da lista aqui. E o discípulo que entende isso, ele vai buscar uma coisa chamada santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a palavra diz, João 17:19, que eu me santifico, Jesus dizendo, eu me santifico em favor deles. Eu chorei ao ver isso aí. Você está disposto a se santificar ao Senhor em favor da igreja, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, do seu pai, de sua mãe, de quem está próximo? De alguém que você nem conhece, para que olha para você e vê que você é um homem que se santifica diante de Deus. Isso não quer dizer que você não vai errar, que eu não vou errar. Eu continuo errando. Mas eu corro para pedir perdão rapidinho, com o maior temor. Porque eu não quero perder essa comunhão com o meu Senhor. Não quero perder isso. E lembre-se, é aos pouquinhos, dia a dia. Aí eu vou ler algo aqui, sim, muito mais. Vou pular uns textos aqui. Isso aqui eu creio que vai testificar tudo que eu estou falando. Vou lá para frente. O Evangelho é simples de modo que todos podem compreender. Uma criança deve compreender o Evangelho. Eu lembrei do exemplo aqui de Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu, para quem já conhece a Bíblia? Jesus foi na casa dele, importa que eu vá para a sua casa. Chegou lá, Zaqueu falou assim, olha, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus falou? Hoje vem salvação nessa casa. Esse é um verdadeiro filho de Abraão. Esse é o coração. Eu quero. Eu não estou bom não, irmãos. Estou bom não. E nem sei que vou ficar bom. Mas eu quero ser transformado. Transformado. Para quem quiser saber onde é que está escrito, Lucas 19, tá, gente? A partir do versículo 8. Mas vamos ler aqui, Lucas 14, a partir do 25. Eu vou pedir ao Lucas para botar Lucas aqui, tá bom, Lucas? Viu? Diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando, lhe disse. Queria que a gente lesse calmamente esse texto, tá bom? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos,
as suas irmãs e até o quê? A sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa palavra, não pode ser meu discípulo, soa para mim como o seguinte: eu amo mais a minha mãe, mas eu quero. Não pode. Está dizendo para desprezar a família? Não. É para amar a família, não mais do que o Senhor. Nem a sua própria vida. Depois, o 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 33. Vai para o 33 agora. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo. O que é tudo? Tudo. Vocês podem repetir comigo? O que é tudo? Tudo. O que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 9, 23. Está ali? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue o quê? A si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que estão aqui se encontram não passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Irmãos, é negar, é amar o Senhor do que a nossa própria vida. Foi isso que aqueles irmãos, estraçalhados pelos leões, crucificados, mortos a espadas, passaram. Amaram a Jesus mais do que a sua própria vida. Meu Deus. Meu Jesus, que lindo isso. E é o mesmo Espírito que estava sobre ele, está sobre nós. Que notícia boa. Irmãos, o Evangelho é a boa notícia. É a boa nova. Parece uma coisa triste, pesada, não é não, irmãos? É uma boa nova. A salvação para nós, pecadores. A salvação para nós que fizemos tudo errado. A salvação para nós que tentamos desistir semana passada, ontem, hoje. Que podemos mudar esse quadro hoje. Se ninguém nos amar, Cristo nos ama. Se ninguém não nos tratar bem, o Senhor nos ama profundamente. Irmãos, como não reconhecer um amor tão grande? Como não? Como não querer se aproximar de um Deus tremendo, que morreu sem pecado, pelos meus pecados. Longe de nós toda e qualquer impureza, toda qualquer coisa que aborreça, que está de desacordo com a vontade dele. Que venha a nós todo comportamento, não externo, mas é o interno, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, está escrito isso. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele opera de dentro para fora. Ele atua aqui com misericórdia, com graça, não com condenação. Sai toda a condenação do nosso meio, porque o Senhor veio tirar toda a condenação. Mas operar em nós o amor, a libertação, a misericórdia. Sabe por que nós podemos agir com misericórdia? Porque a misericórdia está sobre nós. O que diz lá em Mateus 5? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Vamos limpar o nosso coração. Nenhum trauma, nenhum ressentimento. Vamos liberar perdão, porque nós já recebemos o perdão para nos limpar de tudo. O perdão é genuíno, é verdadeiro. Temos que andar debaixo desse perdão, vamos perdoar. Porque
tanto em Mateus 7 como Lucas 6, para ganhar tempo aqui, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que vos mando? Se Ele manda perdoar, amar, servir, perseverar. Ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor? Aí ele fala: eu vou mostrar a vocês o que é o homem prudente e o imprudente. O prudente é o que fez a casa sobre a rocha. Vieram o vento, correram os rios, sopraram, deu como ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque ela estava firmada na rocha. E o da areia, a mesma coisa, sofreu o mesmo intempéries que fala, né? Mesma pressão. Mas ela caiu e foi grande a sua ruína. O que significa que converter-se ao Senhor não é ter luta, não é ter batalha, não é sofrer rios correndo, ventos soprando com ímpeto. Não, vamos ter sim, mas não vamos cair. Por quê? Porque se fizermos o que Ele nos manda fazer, somos o homem prudente. A nossa fé, nossa casa, está firmada sobre a rocha. Isso aí não é para você se condenar se você tem falhado. É para você se humilhar diante do Senhor. Corrigir sua vida diante do Senhor, diante dos homens. Não deixar que pequenas pedras te derrubem. Existe o ditado que as pedras grandes você passa por cima ou dá volta, mas as pequenas você tropeça e cai. Eu posso dizer que eu conheço pessoas que estariam dispostas a ser comido por leões e não negaria a sua fé, mas pode negar a sua fé por uma ofensa, por um desprezo, ou até porque não cumprimentou ele aqui na reunião. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Não estou falando de alguns não, estou apontando o dedo não, estou dizendo que essa é a natureza do homem. Que coisas grandes que chamam a atenção, a gente está até disposto a fazer. Agora, as coisas pequenas, que a gente não vai ser reconhecido, não temos disposição não, irmãos. Porque há um desejo no natural do homem de um reconhecimento. E nós não precisamos disso. Quem tem que nos ver e reconhecer e saber quem somos é o Senhor. Ele nos conhece. E muito bem. A palavra diz assim, queridos. Parece até que eu estou fazendo evangelismo aqui, ó. Daqui a pouco vem o apelo, hein? Lucas 13, 22. Vai lá, Lucas. Colocaram o discípulo ali de Lucas hoje para falar de Lucas aqui, né, Lucas? Quando eu for falar de Mateus, vamos arranjar um Mateus aí, tá? Jesus disse assim, a palavra diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta interessante. Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Que temor que me dá isso. Que temor que me dá. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem de mim, vocês todos que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nos dias de hoje, qual a aplicação prática estamos tomando com respeito a praticar a vontade do Senhor, irmãos? Você quer ficar de fora? Eu não quero. Isso me dá temor. O endurecimento do nosso coração tapa nossos olhos e ouvidos e não permite que possamos ouvir o Senhor.
Mas a graça, a misericórdia, a humilhação, a simplicidade, o reconhecimento da soberania do Senhor em nós, que nos leva a humilhar, a pedir perdão, a reconhecer nosso erro, nosso pecado, a nossa debilidade, reconhecer a nossa dependência dEle. Porque qual é a obra de Deus na nossa vida? É crer em Jesus, essa é a obra. Não tem outra coisa. Não são atividades que chamam-se obra de Jesus, não. É crer nele. E a partir do crer nele, ele nos levanta para agirmos conforme o dom repartido, da forma que ele quis repartir a cada um de nós. E cada um vai cumprir o seu chamado, ungido por ele, sendo dia a dia capacitado por ele, e não de si mesmo. Não há glória em nós, irmão, não há capacidade da nossa própria natureza, mas dele podemos ser capacitados. Estou falando uma palavra tão gostosa, tão alegria. Ele nos capacita, ele nos move, é dele, tudo é dele. Eu vivo para ele. E a bondade dele está em mim. E o Espírito Santo está em mim. E eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso testemunhar, eu posso jubilar. E as barreiras vão caindo no meu coração. Com irmãos, com parentes, com família, com o chefe, com a chefa, com o cliente, com o colega, com o vizinho, com o motorista do trânsito que me deu uma fechada. Porque eu tenho o Espírito Santo. A paz está em mim, não está nele, está em mim. Eu tenho o Espírito Santo. Eu posso dar fruto do Espírito. Eu, quando digo eu, estou falando nós, tá, irmãos? Estou falando nós, a igreja, os que creem, tá? Não é o Lauro, não. E nós podemos dar esse testemunho porque o Espírito Santo está em nós, o fruto está em nós. Nós, os que cremos. E não é nós aqui, a igreja na terra que crê. Pode testemunhar no trânsito, numa fila que alguém passa na sua frente. Mas eu quero falar de uma tristeza que eu tive aqui. Decidi falar isso aqui. Eu estava, depois de algum tempo, a minha filha me presenteou ir num restaurante, que eu não podia ir a restaurante ainda. E eu fui no restaurante com a minha filha, minha esposa. Comemos uma comidinha muito boa, joia, tempo gostoso ali. Quando nós saímos, eu ainda estava mais fraco do que eu estou hoje. Hoje eu estou bem até. Elas foram em outro lugar e eu fiquei sentado. E nisso veio um rapaz vendendo uma paçoquinha. Eu fiquei ali sozinho. E ele insistiu para eu comprar. E eu disse que não quero comprar. Não. Ele insistiu. E eu não me conhecia. Eu fui duro com aquele rapaz. Eu estou falando aqui para me humilhar, tá? Como quem tem que vigiar. Recebendo tanta graça de Deus, eu vou piso na bola. E é bom que fique no YouTube, porque a minha humilhação fica logo geral assim. Aí. Porque aí eu já me arrebento logo aqui. Né? Ali eu fui duro com aquele rapaz. Quando ele saiu, me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Eu falei, Senhor, me perdoa. O que me custava? Eu não ia nem querer a paçoca, a Jana sabe. Eu compro às vezes e deixo, não, tá aqui, me dá 3 paçocas, agora fica com a paçoca. Eu faço isso. Aquele dia, não sei o que deu em mim. O velho homem se levantou, porque ele insistiu comigo. E eu não gostei. Aí eu falei, gente, mas por que eu fiz isso? Nem eu estou me entendendo. Eu estou andando com o meu coração tão grato. 1 minuto, 30 segundos que eu não vigiei, o velho homem se levantou. Então eu quero me humilhar aqui para os irmãos. Eu estou em fase de obra, está em obra ainda. Eu estou em obra, então peço perdão, pedi perdão ao Senhor, fiquei bem abatido. Queria saber onde aquele homem estava para ir lá dar o dinheiro para ele e pedir perdão para ele. Mas aí já não tinha mais jeito. Mas eu aprendi, eu recebi o perdão de Deus, estou livre. Mas eu aprendi que a vigilância tem que ser constante. E o Senhor sempre tem dito que a gente vai errar. Mas a gente tem que aprender para não errar mais. Pelo menos o mesmo erro, né? Ou não insistir no erro. Então eu quero me humilhar aqui e dizer aos irmãos que
Estamos aprendendo. E nada pode ter barreira entre nós. Perdoa seu irmão. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa quem levantou situações que não foram verdade contra você. Eu falo isso porque eu estava conversando com a Jana e alguém nos disse que alguém levantou algo que não era verdadeiro contra a minha família, não contra a minha Jana. E nós falamos, não, nós perdoamos, não tem problema. Um dia que eu puder, eu vou lá, esclareço. Eu não quero andar com meu coração preso a pessoas, a alguém. Eu quero andar livre para poder pregar o Evangelho, testemunhando a partir da minha vida. De que maneira? Do que Ele tem feito na minha vida. Me corrigido, me animado, me dando direção, me dando graça para socorrer meus irmãos. Eu tendo necessidade e pronto para socorrer meus irmãos. Minha casa é aberta para socorrer os irmãos. E não é porque eu sou bom, não, porque eu tenho muita necessidade. E na minha necessidade, Deus dá para mim e acaba operando na vida também dos meus irmãos. Porque o que eu dou não é meu, é dele. Se eu falar, vou dar de mim, é só tristeza, frustração, tudo mais. Mas eu quero dar o que é de Deus, que está em mim. É dele, mas habita em mim. O poder é dele, a graça é dele, a honra é dele, a glória é dele. Mas eu quero dar a ele. Tem mais coisa, mas eu vou parar aqui. Quero agradecer ao Senhor por estar com vocês. Vou falar um pouco, eu vou continuar falando. As oportunidades que tiverem, eu quero falar. Depois eu vou ver o que eu esqueci de falar aqui que eu queria falar. Eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo. Eu não quero falar uma coisa engessada. Não que é engessado fazer isso, mas eu não quero. Mas eu quero abençoar vocês. Para que, se alguém estiver sofrendo, sofra por amor ao Senhor, não por causa do pecado. Carta de Pedro fala isso. Se alguém sofre por causa do pecado, não é uma graça. Mas se sofrer como cristão, como discípulo, isto é agradável a Deus. Sofra por fazer o bem, sofra por testemunhar dele. Isto é agradável a ele. E a seu tempo ele se manifesta. Primeiro a você, depois para os demais. O Senhor é capaz de tirar toda e qualquer limitação da nossa vida, porque Ele não é limitado. Ele é tão grande, mas tão grande que não dá para expressar Ele. Agora, Ele é tão grande, tão grande, tão grande que cabe dentro de nós. Muito lindo isso. Vamos orar? Se a gente puder cantar, Nilton, aquele cântico novamente, agora com entendimento, mas talvez mais esclarecido, seria muito bom. Mas antes, vamos cantar primeiro, você medita um pouquinho, depois a gente ora. Até eu cantei hoje, vocês viram? Vocês não ouviram a minha voz, mas eu cantei. E eu falo para vocês, eu compartilhar com vocês assim, eu estou me sentindo lá em casa, compartilhando com os irmãos, minha família, meus irmãos queridos. Uma coisa simples, mas verdadeira. Amém? Tu és tão lindo, Senhor, és tão amável, Senhor, és incomparável, Senhor, Jesus. És o Mestre, Senhor,
Tu és o próprio amor. Eu Te seguirei, meu Senhor. Canta de uma maneira verdadeira, amém? Amém? Jesus. Seguirei, Jesus. A minha vida entreguei, tudo a ti entreguei, o meu presente entreguei, o meu futuro eu entreguei. Sou teu escravo, Senhor. Não tenho direito. Me rendo a ti em amor, pois entreguei aquele que é o Senhor. Por ti eu me nego, Senhor. Tudo eu entrego, Senhor. Desejos e sonhos, Senhor. Jesus. Te servirei, meu Senhor. A quem tu mandares eu vou. Morri pra mim mesmo, Senhor. Jesus. A minha vida entreguei, tudo a ti entreguei, o meu presente entreguei, o meu futuro eu entreguei. Sou teu escravo, Senhor. Não tenho direito, não, Senhor. Me rendo a ti em amor, pois entreguei aquele que é A minha vida entreguei, tudo a ti entreguei, o meu presente entreguei, meu futuro, o meu futuro eu entreguei. Sou teu escravo.
não sei, um renovo diante do Senhor aqui, quiser que a igreja ore, que a gente ore, pode levantar a mão ou vir aqui, eu não sei, se alguém sentiu isso, se não quiser fazer também, não tem importância, mas eu creio que há uma graça, assim, uma palavra liberada essa noite aqui. Se você quiser entender isso, pode vir aqui, ou levanta a mão, pede ajuda, que eu creio que Deus quer fazer isso hoje. Há uma palavra de renovo, há uma palavra liberada sobre a vida da igreja. Eu sou o primeiro a querer isso, eu sou o primeiro a querer isso. Isso não é vergonha, isso é coragem, isso é uma posição diante de Deus, uma posição de coragem diante de Deus. Então, fica à vontade. E os irmãos cubram, por favor, em oração. Nós queremos mudar a nossa vida hoje, ser transformado, pedir ao Senhor que transforme, que não nos deixe ser como estávamos. Queremos mudar de estágio, de experiência nova diante de Deus. Não é comum, irmãos, eu falar isso, mas eu creio nisso. Eu estou crendo nisso. Não é trabalho, não é faculdade, não é dinheiro, não é a falta dele que vai me atrapalhar viver diante de Deus, cumprir o que Deus quer. Está com outro estágio a partir de agora. Não é amanhã, não é daqui meia hora, é agora. A igreja vai orar. A unção está sobre a igreja. Não é um homem, é Jesus. E Ele habita na igreja. Ele habita na igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. Pedir a liderança que ajude aqui a orar. O Hélio, os irmãos, ajude a orar aqui. Cubre os irmãos em oração. Há uma palavra liberada, irmãos. Deus quer curar sentimentos, está curando sentimentos, emoções, impulsos. O Senhor quer falar o nosso coração, nosso interior, para que não sejamos o mesmo do jeito que chegamos aqui, possamos sair diferentes pelo poder da palavra de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Recebe. Jesus, recebe em nome de Jesus. O Senhor é que cura. Vamos derramar a unção da graça do Senhor aqui essa noite. O Senhor está operando coisas na tua vida hoje, para sempre. Está estabelecendo o reino dele. Se humilha diante de Deus. Se humilha. Ele te ergue. Não é o homem, é Jesus, o Espírito Santo te ergue e estabelece em você o reino dele. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Vivemos uma vida autêntica, selada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós
Declaramos agora, Pai, a presença do Senhor, perdoando, curando, Senhor, levantando homens e mulheres como testemunha tua, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus são levantados esses homens, Senhor. Nós que estávamos, Senhor, perdidos, estamos agora reconciliados contigo para viver a novidade de vida, Senhor, testemunhando do teu poder, da tua graça, Senhor, da presença do Senhor em nós, Pai, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A minha vida entreguei, tudo a ti entreguei, o meu presente entreguei, o meu futuro eu entreguei. Sou teu escravo, Senhor, não tenho direito, me rendo a ti em amor, pois me entreguei àquele que é o Senhor, pois me entreguei àquele que é o Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado por tudo que tu estás derramando, por tudo que tu estás fazendo, Senhor. Sei que tu estás acolhendo, amando, derramando a tua graça. Queremos proteger a vida de cada um aqui, Senhor, e liberar realmente o renovo, a unção, Senhor, o derramar do teu óleo em cada vida aqui, Senhor. Amados, a palavra diz que o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero dizer para vocês, amados, que há um processo aqui que está no coração do Pai. Há algo que Deus está fazendo. Eu poderia estar em Guarapari hoje, mas nós mudamos a nossa reunião para quarta-feira. Então não será mais no final de semana, será toda quarta até o encontro, até o retiro. E eu me inscrevi. No primeiro momento em que Deus colocou no coração dos irmãos de abrir as inscrições, eu falei assim, não, eu vou estar lá. E nos primeiros momentos em que os irmãos colocaram um propósito de oração pela vida do Lauro, eu falei, eu vou estar ali. E Deus foi movendo isso na minha vida, na vida da minha esposa. E é claro, é o Lauro, né? Mas houve um mover do Senhor na minha vida, E aí eu falei, eu quero estar ali. E depois Deus foi confirmando. E aí eu e minha esposa, a Imaculada, nós falamos, vamos estar aqui todo dia com esses irmãos. E quantas maravilhas nós vimos ali. Eu não pude estar aqui com o Luiz Sérgio, com os irmãos que estão com ele, com o Enilson, com outros
outros mais, mas eu recebi a graça do Pai de estar aqui, dele colocar no meu coração. Então eu quero dizer para vocês, amados, são tantas coisas lindas que Deus está derramando e que Deus ainda fará mais, e que nós precisamos crer naquilo que Jesus falou. Jesus falou para Nicodemos, mas Jesus tem falado para crianças, porque até a Nicole está nesse grupo de oração, até a Nicole, e Deus tem feito algo tremendo na vida dessa criança, e Deus quer alcançar mais, então nós temos que entender que nós somos aqueles movidos, porque nós nascemos no Espírito, e nós seremos levados aonde Ele quiser, e não é aonde que nós queremos. Ele fará maravilhas na vida de muitos. Recebam isso, recebam essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Ô Lauro, nós te perdoamos pela paçoca, em nome de Jesus. Irmãos, estamos encerrados. Abraça aí vários irmãos, dá aquele saudar uns aos outros com um ósculo santo, aquele beijo santo. E vamos celebrar esse dia tão gostoso na presença de Deus. Temos o Lauro aqui, amém? Beijo, queridos.